Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com o papai, com a mamãe, tio, vovô, enfim, tudo bem com os seus familiares, né? Comigo está tudo bem. Bom, eu sou o professor Antônio Marcos e eu serei este ano professor de ensino religioso aqui nessa escola. Além do ensino religioso, eu também trabalho com a disciplina de História, também sou professor de História. Mas este ano, aqui nesta escola, eu apenas irei trabalhar a disciplina de ensino religioso. Gostaria muito de poder apertar sua mão, olhar bem para você e dizer o quanto você é importante para a gente, né? Nesse processo de ensino-aprendizagem. E aí, infelizmente, por conta da pandemia, né, nós vamos ficar na saudade. Eu daqui, gravando minha linha aí para vocês aqui da minha biblioteca e vocês aí do outro lado, né? Infelizmente, nós vamos ter que ajustar, né, devido aí à questão da pandemia. Porém, é importante a gente tomar todo cuidado, né? Secretaria de Educação e a nossa escola, elas estão se programando para que logo logo a gente possa receber você e a gente possa aí continuar a nossa aula aí presencial, né, ao vivo. Enquanto isso não acontece, a gente precisa tomar todos os cuidados, né, lavar as mãos sempre com água e sabão, higienizar com álcool e gel e vamos esperar que logo logo aí tudo se passe. Vamos tentar ser bastante objetivo, né, bem sucinto mesmo, mas pode acontecer de, nesse processo, ainda assim, algumas dúvidas gerarem. Caso isso aconteça, né, você tem duas formas de entrar em contato comigo. Pelo o meu e-mail, profamnr@hotmail.com ou pelo WhatsApp, através do telefone DDD 27 99876 6655. Porém, é importante que na hora que você for se identificar, você for tirar uma dúvida, você esclareça para mim qual é a sua dúvida, né? Primeiramente, se identificando, colocando o seu nome correto. Tem gente que às vezes manda uma mensagem para mim colocando apenas o prenome. Professor, aqui é o João e eu tive dúvida na sua aula. Mas qual João? Eu tenho lá 3 João na sala. João Paulo, João Pedro ou João Batista. Não vou saber quem é. Então é importante você colocar o seu nome completo, falar qual é a sua turma, qual o turno e qual a escola para agilizar o seu atendimento. Tudo bem? Antes da gente começar a entrar no nosso tema da nossa aula de hoje, né? Ou seja, no conteúdo propriamente dito, se faz necessário eu falar com vocês alguma coisa importante nesse contexto de pandemia. Ou seja, já que a gente não vai estar juntos, né, é importante que você mantenha aí um hábito de estudo, né, regular, ou seja, uma disciplina, né? Tem que ser um pouco dedicado, né? Tem que tentar você fazer de conta que está na escola, né? Obedecer os horários certinho, né? Tirar tempo para fazer as atividades, né? Porque senão fica um pouquinho complicado. Não deixe acumular, tá bom? Eu quero falar para vocês agora um pouquinho da importância do ensino religioso na escola. Eu prefiro o termo educação religiosa. A aula de ensino religioso na escola não é falar de religião. Muitas pessoas, às vezes, nem querem assistir às vezes às aulas, porque pensam, o professor vai falar de religião, então aquela coisa toda. Então não é isso, né? Há um equívoco, um erro muito grande, na realidade por parte do Brasil, né? E eu reconheço que uma boa parte dos professores, né, por falta de uma preparação, às vezes também são equivocados na forma como essa disciplina ela é ministrada. A educação religiosa ela vai trabalhar vidas, né, valores, né, princípios, ideias, lideranças, né? Aquilo que é de importante, e não a religião propriamente dita, porque cada um tem a sua, e isso é uma forma de proselitismo e é combatida por lei. Uma outra coisa que eu preciso esclarecer para vocês
é que a educação religiosa ela tem uma importância muito grande histórica, né? Ela é a única disciplina, né? Hoje agora a gente chama de componente curricular, agora com a nova BNCC, mas ela é a única disciplina prevista na Constituição. Deixa eu tentar aqui pegar para vocês, aqui entre os meus livros aqui. Esse aqui é a Carta Magna, né? Tá dando para vocês verem aí, né? A Constituição Federal. Na Constituição, aqui no artigo 210, o primeiro parágrafo diz assim: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas do ensino fundamental. Então, é a única disciplina que você encontra aqui. Desde o início da colonização do Brasil, né, muitas pessoas falam descobrimento, ela foi a primeira disciplina a ser implantada. Começou com os padres, né, os jesuítas, e naquela época o ensino religioso ele era religião mesmo, até porque o objetivo dos padres, né, que foram os nossos primeiros professores, era a catequização, né, ou seja, converter os índios, que eles chamavam de selvagens, ao cristianismo. E aí não tinha lá, por exemplo, ciências, tantas aulas de matemática, história, nada disso, até porque o que eles precisavam aprender? Apenas a ler, escrever, né, fazer conta e aprender uma profissão, ser sapateiro, alfaiate, ou as profissões que tinham naquela época. E o objetivo da educação religiosa, que na época era ensino religioso, é exatamente a catequização. No contexto atual, não. Nós precisamos aprender a conhecer, né? A gente trabalha valores e princípios das tradições, né? Aquilo que é de bom, até para a gente se conhecer, né? Não como a gente nos conhecer se a gente não tiver esse conhecimento. E aí eu quero que você fique bem à vontade, né, nas nossas aulas, para que você entenda que não se trata de uma denominação religiosa, porque isso é crime, é caracterizado, é proselitismo. Nós vamos trabalhar os valores, né, e aquilo que há de bom, de interessante, de importante, naquilo que a gente pode aprender uns com os outros, principalmente a questão do respeito, né, dentro dessa pluralidade religiosa que é o Brasil. Eu quero que vocês observem bem esse videozinho aqui, que eu vou passar para vocês, né, para vocês terem uma ideia. Depois a gente comenta sobre ele. Quem sou eu? Eu, às vezes, não entendo. As pessoas têm um jeito de falar de todo mundo que não deve ser direito. Aí eu fico pensando, isso não está bem. As pessoas são quem são ou são o que elas têm? Eu queria que comigo fosse tudo diferente. Se alguém pensasse em mim, soubesse que eu sou gente. Falasse do que eu penso, lembrasse do que eu falo, pensasse no que eu faço, soubesse por que me calo. Porque eu não sou o que eu visto. Eu sou do jeito que estou. Não sou também o que eu tenho. Eu sou mesmo quem eu sou. Muito bem, depois de assistirmos aí esse vídeo, né, você viu como é importante a gente se conhecer? Vamos então para o nosso conteúdo, para o tema da nossa aula propriamente dita. Vamos começar então? Bem-vindo à nossa primeira aula. O tema da nossa aula é Brasil de pluralidades. É conhecer e respeitar as práticas de comunicação com as divindades em distintas manifestações e tradições religiosas, conhecer a diversidade de manifestações culturais e religiosas, como a dos povos africanos, indígenas e de tradição cristã. Antes da chegada dos portugueses, as terras que hoje formam o Brasil eram habitadas por inúmeros povos indígenas. Ao longo da história do nosso país, esses povos se uniram a muitos outros povos que para cá trouxeram seu idioma, sua cultura e suas tradições religiosas. Podemos considerar que o cenário cultural e religioso brasileiro já era mosaico desde antes de os portugueses aqui chegarem. Pois a pluralidade estava presente na multiplicidade de povos indígenas que viviam por aqui
com línguas, tradições religiosas e culturas bem diversificadas. Por meio da tradição oral, esses povos mantiveram vivos seus ensinamentos, transmitidos dos mais velhos aos mais jovens, e valorizavam o culto aos ancestrais com rituais como as danças circulares ao redor da fogueira. Para alguns povos indígenas, a fogueira acesa representa a memória dos ancestrais, pois o fogo seria capaz de trazer de volta quem ouviu e acompanhou as vivências da aldeia desde a sua origem. Os europeus trouxeram para o Brasil os elementos simbólicos e litúrgicos presentes na tradição cristã católica, como a celebração dos sacramentos, a Eucaristia e o batismo, a devoção a santos por meio de rezas e práticas como terço, novenas e procissões, e as festas litúrgicas e devocionais. Porém, a influência do cristianismo em terras brasileiras foi além do âmbito religioso. Teve papel social, cultural, político e econômico. Um exemplo claro dessa atuação foi a fundação das Irmandades, responsável por manter a política colonial da coroa portuguesa no Brasil. Além de estruturarem a organização social das colônias e cuidarem da saúde da população por meio das santas casas de misericórdias existentes até hoje em nosso país. Os indígenas não ficaram imunes a essa influência. Na organização das colônias, os missionários jesuítas foram os primeiros a trabalharem na catequização desses povos. Para isso, utilizavam a linguagem indígena e o teatro na conversão e educação deles de acordo com a fé católica. Aceitar a catequização foi uma estratégia e talvez essa tenha sido a única forma de resistência que os indígenas encontraram diante da cultura e da religião dominantes. No século XVI, os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil, especificamente à Bahia. Capturados na África e originários de várias etnias, eram trazidos para nosso país em grandes navios em condições desumanas. Milhares morriam antes de chegar aqui. Os que conseguiam sobreviver eram obrigados a servir como mão de obra escrava em diversos setores produtivos. O mais antigo templo afro-brasileiro do Brasil, Casa Branca do Engenho Velho, surgiu na periferia urbana de Salvador, onde escravos se organizavam e tinham maior liberdade de movimento. Com o tempo, outros cultos afro-brasileiros foram surgindo, como Xangô em Pernambuco e Alagoas, Tambor de Minas no Maranhão e Pará e Batuque no Rio Grande do Sul. Outras tantas peças foram acrescentadas a esse mosaico brasileiro pelos imigrantes que chegaram ao longo dos últimos séculos e continuaram chegando. Os alemães trouxeram as correntes protestantes tradicionais como o luteranismo. Já os japoneses trouxeram o budismo e o shintoísmo aqui para o Brasil. Os judeus de vertente ortodoxa trouxeram o judaísmo, que foi misturado a elementos da cultura local. E não podemos esquecer os povos do Oriente Médio, que trouxeram aqui para o Brasil a cultura islâmica, ou seja, trouxeram o islamismo. Além desses povos, muitos outros contribuíram e ainda contribuem para a construção da pluralidade religiosa aqui no Brasil. Eu quero agora te convidar para assistir um pequeno videozinho comigo. Vamos assistir junto. É um resumo de tudo aquilo que nós falamos. E logo na sequência, nós vamos para as nossas atividades. Diversidade religiosa e símbolos religiosos. Mas primeiro vamos entender o conceito de religião. Religião é um conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelece os símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais. Muitas religiões têm narrativas, símbolos, tradições e histórias sagradas, que se destinam a dar sentido à vida ou explicar a sua própria origem do universo. No mundo existem diversos povos e nações, e também diversas religiões. Vamos conhecer um pouco delas. Cristianismo. Em geral, o cristianismo pode ser representado pelo peixe, que simboliza Jesus Cristo. Na tradição católica, o terço também é considerado um símbolo.
Esse objeto é composto por uma corrente com nós, que representa as orações em devoção a Maria, Mãe de Jesus. A cruz cristã é o mais conhecido símbolo religioso do cristianismo. É a representação do instrumento da crucificação de Jesus Cristo. Islamismo. Nessa religião, há um símbolo muito parecido com o terço, que é o Masbara. Também é uma corrente com 99 nós ou pontos, que representa os 99 nomes de Deus de acordo com a crença dos muçulmanos. No islamismo, a lua crescente com a estrela é o símbolo mais popular do Islã. Ela representa a dignidade, soberania, renovação da vida e da natureza. Budismo. Um dos símbolos utilizados no budismo é a flor de lótus, que representa a pureza do corpo e da mente. A roda do Dharma é um dos símbolos mais antigos do budismo. É um símbolo representando ensinamentos do Buda sobre o caminho para a iluminação. Judaísmo. No judaísmo, o menorá, que é um candelabro com 7 braços, representa os 7 dias da criação do mundo. A estrela de Davi sempre foi, por vários povos, um símbolo de proteção, representando a união do céu com a terra. Existem diversas religiões no mundo, e o que devemos aprender é que temos que respeitar todas elas. Após ter assistido o vídeo, vamos agora para a nossa atividade. Nossa atividade é muito fácil. É coluna. Aí está escrito assim: enumere a segunda coluna de acordo com a primeira coluna. Então vocês estão vendo aí, na primeira coluna eu tenho 4 linhas, que está escrito na primeira linha 1, alemães, número 2, cristianismo, número 3, japoneses, número 4, pluralidade. Vocês vão pegar aí, colocar esse número na segunda coluna de acordo com aquilo que vocês acham que seja. Então, na primeira linha da segunda coluna, eu tenho: trouxeram o budismo e o shintoísmo para o Brasil. Então, quem foi que trouxe o budismo e o shintoísmo para o Brasil? Foi os alemães? O número 1? Foi o número 2, cristianismo? Foi o número 3, japoneses? Ou foi o número 4, pluralidade? Então, você vai numerar. Número 2, segunda linha da segunda coluna diz: estava presente na multiplicidade de povos indígenas que viviam no Brasil, com línguas, tradições religiosas e cultura diversificada. Você vai fazer a mesma coisa, vai colocar aí um número correspondente. Na terceira linha tem: trouxeram as correntes protestantes tradicionais como o luteranismo. Aí você vai colocar quem foi que fez isso, quem trouxe o luteranismo para o Brasil. E na quarta linha da segunda coluna está dizendo: sua influência foi além do âmbito religioso, pois desempenhou papel social, cultural, político e econômico. E aí você vai colocar o número correspondente. Boa sorte! O meu e-mail, profamnr@hotmail.com, ou pelo WhatsApp, através do telefone DDD 27 99876. Até a próxima aula. Que Deus abençoe você, sua família. Que Deus multiplique bênçãos na sua vida, não só na sua vida, da sua família, mas na vida de todos aqueles a quem vocês amam. Tchau, tchau, um grande abraço e até a próxima.